Olá, bom dia, bom dia. Começando a nossa live, que era para ser terça-feira, mas o feriado veio, eu imagino que todos estão aí dando uma passeadinha, sem compromisso com horário, então ficou hoje, na quarta-feira, começando a semana com o pé direito. Então, bom dia para todo mundo. Hoje nós temos cobrança escolar na prática, que era para ter sido realizado ontem. Mas vamos falar sério? Vamos respeitar o feriado, né? Vamos respeitar o feriado, porque o feriado também, nós somos filhos de Deus, nós precisamos curtir um pouquinho o feriado, descansar um pouquinho. E hoje nós vamos falar com uma aluna que já tem 2 instituições, que tem uma experiência na cobrança escolar na prática, que sabe já fazer um bom trabalho. E eu agradeço muito aí todos os alunos que vêm durante as terças-feiras se disponibilizando para contar um pouquinho da sua história pra gente. Eu agradeço aí hoje de antemão a doutora Lucila, que vai trocar essa experiência hoje conosco, e de antemão todos os outros alunos que um dia já dispôs de um horário para contar o seu dia a dia, sua rotina na recuperação de crédito, mostrar os fatos, né? A vida real, o mundo da recuperação de crédito, com o olhar do meu aluno, que não é o meu nem sempre. Eu sou uma condutora, às vezes, até que na live, é como se fosse uma mini mentoria, porque às vezes eu sou condutora ali de uma ideia, percebo que o aluno está fazendo algo errado, ou que algo que vai tomar mais tempo dele e o resultado vai ser igual se ele fizesse por outro caminho. Então, os alunos que tiverem interesse aí sempre de fazer uma live, manda um direct aí para Isabela para participar das nossas lives de terça-feira, onde eu converso com você, analiso o modelo de negócio, a gente bate um papo e ainda traz uma experiência surreal para quem está lá do outro lado nos assistindo. É inegável, gente, que a troca de experiência é um dos fatores mais intensos da gente trocar conhecimento. É inegável. É na experiência do outro que eu me percebo. E percebo também as minhas fragilidades, os meus medos, as minhas realidades, até os meus acertos, como o colega faz, ou o colega não fez e você fez diferente, você acertou. A troca de experiência, ela é uma das formas mais intensas e ricas de construir conhecimento. E é por isso que eu acredito nessa live de terça-feira. Não é só para mostrar o que o meu aluno faz, não. Isso eu não tenho interesse algum, porque isso é muito subjetivo. Cada um caminha no seu tempo, no seu prazo. Mas é para dividir e também construir um conhecimento para quem está me ouvindo e principalmente uma análise do seu modelo de negócio para quem tá aqui comigo ao vivo. Então, bom dia, Mara. Bom dia aí os meus alunos, a Deise, o Gerson. Bom dia aí para todos vocês, Marcelo, a Lima, Karine. Bom dia para todo mundo. Quarta-feira, terça-feira intensa, né? Quarta-feira intensa mais ainda. Vamos chamar a nossa aluna. Vamos chamá-la. Fiz o convite aí para nossa aluna, para ela entrar na live. Vai entrar aí. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo, doutora Mical. Muito obrigada pelo convite. Que prazer falar com você. Igualmente. Obrigado por ter tirado aí um tempinho seu para falar conosco. Imagina. E eu tô aqui hoje assim doida para entender, ouvir sua história. Gostaria que você primeiro se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você antes do Mapeando. Como era a sua trajetória de trabalho, sua rotina, né? De planejamentos para sua profissão, qual a realidade de mercado que você encontrou? Deu uma travadinha. Tá tudo bem aí? O vídeo e o som? Para mim, sim. Então tá. Tá. Primeiro, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com a doutora Mical, que é realmente uma pessoa que é visionária,
Então, eu só tenho a agradecer tudo o que aconteceu na minha vida, porque eu conheci a doutora Mical. Então, para explicar um pouquinho da minha história, eu sou advogada há mais de 10 anos e atuei assim em diversas áreas. Fui advogada autônoma durante um tempo, estudei para concurso durante um tempo. Eu sou de Brasília, então aqui isso está muito em voga, né? Estudei para concurso durante um tempo e também trabalhei numa grande empresa que realiza concurso público. Fui para o departamento jurídico dessa empresa, o que me deu assim um muito know-how mesmo de, né, na advocacia. Foi um período muito bom na minha vida e que eu aprendi muito. Só que eu vi que essa advocacia tradicionalista não tinha a ver comigo. Eu sempre tive vontade de empreender e aquilo me prendia demais. Então eu comecei a buscar alternativas do que eu poderia fazer. E eu pesquisei diversos anos, doutora Mical. Pensei até em trocar a carreira mesmo. Pensei em abrir Mesmo. uma loja, pensei em virar tradutora, porque eu sou formada em inglês também. Mas eu vi que isso tudo era muito limitante também. E a ideia de não ser mais advogada também não me agradava. Porque a gente tem a nossa OAB, eu construí isso com muito, né? São 10 anos aí estudando, me aprimorando, fazendo pós-graduação, correndo atrás. Então a ideia de não ser mais advogada também não me agradava. E foi quando eu conheci a senhora, pelo Instagram, né? Vi o seu curso e realmente eu maratonei o seu YouTube. Vi todos os vídeos, vi todas as lives e realmente me despertou um interesse muito grande para essa área. Eu conversei com meu esposo na época que você abriu a inscrição, falei, eu quero investir nisso. Eu ainda estava na empresa que eu trabalhava na época. E Mesmo? falei, falei, por que não, né, estudar no meu contraturno? Falei, vou fazer as coisas com calma, vou fazer um planejamento de troca de carreira mesmo. Então, a época que eu estava trabalhando era o dia inteiro. Era um trabalho realmente que me puxava muito, que me, né, me demandava muito, mas eu decidi estudar no contraturno e assim eu fiz. Só que chegou um momento, né, desse período de estudo e trabalho que eu vi que não dava para conciliar e que realmente eu queria investir na cobrança escolar. E aí pedi demissão do meu emprego, meu marido quase ficou louco, mas eu falei, confia que vai dar certo, e ele, né, confiou e deu esse suporte, graças a Deus. A gente precisa das pessoas fazendo isso por nós também, né, doutora Mical? Sozinho a Com gente não certeza. consegue. É porque E é um aí, ato de muita coragem, né? sim, com certeza. Só de lembrar me emociona. E aí eu decidi investir realmente nisso. Então eu comecei o seu curso em junho, Ah, e quando foi em agosto que eu comecei realmente a botar a mão na massa e me dedicar realmente a isso, né? Porque eu a ainda estudar. trabalhava. É. E aí foi quando eu fui além, assim, além do curso, eu fui estudar marketing pessoal, marketing jurídico, fui estudar técnicas de venda, porque a gente não sabe se vender. O advogado não aprende Não. isso, né? E como eu trabalhava em empresa, eu era muito limitada. Eu ficava naquilo ali, né? Eu não precisava investir nessa questão de Instagram, de posicionamento digital. Então eu fui estudar tudo isso também. E aí fiz a minha identidade visual, abri meu escritório, né? Fui seguindo o seu passo a passo mesmo. Tudo que você falava, eu ia lá e colocava em prática. E aí, um ponto que eu não posso deixar de comentar foi o momento que eu chamei uma grande amiga, advogada também, muito experiente, muito competente, para entrar nessa comigo, que é a doutora Janaína Gonçalves, que é uma parceira aí de vida mesmo, uma pessoa que eu tenho amizade há muitos anos, há mais de 20 anos, e convidei ela e mostrei o seu Instagram, o seu YouTube, e falei, olha isso aqui, veja o que que você acha. E na época eu já estava fazendo captação, já tinha ido em algumas instituições sozinha, e passei essa bola para ela, falei, você tope comigo? Ela ficou louca, junto comigo, ficou louca. E aí ela foi Mesmo. captar. Eu mostrei para ela o seu YouTube, acho que foi numa quarta-feira. Quando foi na segunda-feira, né, seguinte, eu tinha uma reunião com um gestor. Falei, vamos comigo, vamos ver o que que você acha. Ela ficou louca. Esse ambiente escolar, ele é, ó, Delicioso. coraçãozinho, é É, apaixonante. ele é delicioso. É Ele é apaixonante. apaixonante. Não E aí tem dúvida. a gente tá nessa aí, fizemos a parceria.
Estamos juntas no escritório. A gente vai mudar a nossa identidade visual agora para colocar o sobrenome dela, né? Que eu tinha começado sozinha. Então, realmente é minha parceira de trabalho e foi Olha maravilhoso. só. E me conta, como que foi essa rotina sua, assim, para você fazer essa transição de trabalho, né? Porque isso é um parto, sem dúvida alguma é um parto. E a gente sente, inclusive, é uma sensação de luto, né? Porque você é uma despedida de um momento em que você se dedicou muito. Foram quantos anos? São 10 anos de advocacia e na empresa eu fiquei uns 3 anos e meio. Então Na é um tempo. E cuidando só da parte judicial tradicional mesmo, era propositura de ação, defesa. Tradicionalista. A empresa que eu trabalhava, que era de concurso público, é muito específica a matéria. Então eu estava muito limitada naquilo, e além de ser uma empresa de grande porte, a gente obedecia as regras internas, né? Então, se é uma advocacia tradicionalista, mais ainda, porque era dentro de uma empresa. Sim, aí você É, seguia padrões rígidos. sim, sim, exatamente. Que Então, coisa! isso me incomodava, porque eu tinha vontade de inovar, vontade de fazer diferente. Eu sempre tive vontade de empreender e eu estava amarrada naquilo. Então, quando eu pedi demissão da empresa, realmente é uma virada de chave. Não foi fácil, é difícil, Eu sei. é um desafio mesmo, deu medo, mas é aquela coisa, Gigante. Eu é, também fiz isso, tive que abrir mão, pedir demissão. Na época fiz como você e seu esposo, conversamos e ele achou um absurdo também, como que eu ia abandonar uma renda fixa para empreender, para começar um negócio em que é, os honorários são inseguros isso. e para eles, né, é um mercado assim distante da mentalidade deles, né? Sim, E eu tinha acabado de casar, gente, na época. Já pensou? Eu tinha é, acabado de assumir um monte de compromisso e de repente eu falo, olha, sabe aqueles compromissos que a gente assumiu? Pois é, eu não estou mais disposta a eles. é, Eu quero seguir carreira solo. E a carreira aham, solo exige uma dedicação maior, mas ela é extremamente satisfatória para a nossa vida pessoal, para a nossa realização pessoal. Hoje, você aí já dentro do mercado das instituições, você disse que me conheceu no Instagram. Como é que você iniciou? Quanto tempo que você tem aí de mapeando a cobrança escolar e quantas escolas você está trabalhando hoje? Doutora Mical, o nosso curso na minha turma foi em junho, e como eu comentei, Desse ano? desse ano. E eu fiquei um período, né, conciliando o trabalho com o estudo. Então, eu demorei para realmente colocar em prática. Eu fui estudando com calma, com cautela, né? E quando eu decidi realmente, né, que foi a virada de chave, que eu pedi a minha demissão, que eu comecei a focar nisso, foi em agosto. Que aí eu fui atrás da minha identidade visual, fui atrás de estudar, que eu comentei, né, técnicas de venda, posicionamento digital. E Aham. setembro foi o marco, assim, que eu comecei a captar. Setembro, e aí logo em seguida eu convidei essa minha sócia, né, a Janaína, doutora Janaína. Então foi um marco, assim, setembro foi o nosso marco, e foi intenso. A gente realmente, ela vinha me buscar de carro, eu ia buscar ela, a gente revezava, e era o dia inteiro. Realmente Visitando captando, instituições. foi. Mapeamos como a senhora ensina no curso e fomos de porta em porta. E foi uma experiência fantástica, porque, assim, principalmente a Janaína, não posso deixar de comentar isso, é uma pessoa de muita fé. Então, cada escola que a gente chegava, a gente acreditava tanto, né, nesse método, a gente acreditou tanto nisso, e a gente colocava, né, nas mãos de Deus e falava, olha, a gente está trazendo boas novas para essa escola. Então, quando a gente assumiu essa postura, foi um diferencial muito grande. A gente era recebido muito bem. Tivemos várias situações, obviamente, de gestores que não quiseram nos receber, de chegar na porta, né, não poder entrar na escola, isso é normal. E a gente Normal. aprendeu que isso é normal, né? Exige uma certa resiliência da parte do advogado. Porque a gente não está acostumado com rejeição, mas isso faz parte, né? E aí Sim. foi muito bom. Cada escola que a gente entrava era uma experiência, a gente ia se fortificando nisso, aprendendo como se posicionar, o que falar. E aí a gente fechou com duas instituições, né? E está sendo um trabalho muito excelente, assim, mas a gente tomou uma decisão. A partir do momento que nós fechamos com duas, a gente decidiu focar para realmente pegar
e fazer com muita excelência esse trabalho. Porque a gente Sim, não tinha intenção de captar muitas instituições e não cumprir o que a gente prometeu, né? Então, foi uma decisão nossa, do escritório, para a gente conseguir gerir isso, colocar a mão na massa mesmo e trazer resultado para a instituição. Porque com certeza. a gente Foi uma decisão observou. sábia sua e da sua sócia, Sim, porque sim, é uma responsabilidade muito grande nós sim, começarmos a desenvolver promessas, começam a ser desenvolvidas lá dentro da sala do gestor. E depois você sim, sai e frustra o gestor mais do que ele já é frustrado, e principalmente com decisões tão grandes na sua carreira, na carreira de sua amiga, e hoje vocês não terem resultados porque não focou, não adianta nada. sim. Agora eu quero que você me conta tudo. Como que foi Uhum. esse mapeamento? Como que foi essa quebra de objeção? E como que foi esse fechamento de contrato? Nós mapeamos realmente por cidade satélite, né? Que em Brasília tem as cidades satélites, e a gente mapeou por cidade satélite. Começamos pelo nosso, né, a nossa, e fomos seguindo o mapa mesmo. Foi mapa, fizemos um mapa, foi muito engraçado. Isso mesmo, é um E mapa. foi muito legal. Foi uma experiência fantástica, doutora Mical, porque a escola é muito acolhedora, a gente encontra de tudo, pessoas ali que. Empresas familiares, pessoas que trabalham com isso a vida inteira, empreendedores, pessoas mais jovens que têm outra visão. Então, você vai se adaptando a isso também. Você tem que ter esse feeling. E quando eu Sim, falei de técnicas de venda, foi importantíssimo, porque isso te traz uma visão mais global sobre isso, né? É técnica mesmo. Você não pode chegar de qualquer jeito, né? Você fala sim. isso no curso. Então, Abordagem as certeira. duas escolas que a gente fechou, uma é uma empresa familiar bem tradicionalista, que tinha muita objeção, mas eles precisavam muito de auxílio. E o que a gente observou em todas, é unânime, como as escolas têm um preconceito e estão, assim, machucadas com relação a advogados. Ficam Verdade. traumatizados. E a frase sua até a gente sente nas palavras, é assim, a dor da escola, mas a É, palavra é essa, elas estão machucadas. isso. Desconfiados, Isso. realmente, assim, para você quebrar essa objeção de passar, porque você pensar assim, né? É uma vida que eles dedicaram à escola. Eu tenho uma das minhas gestoras, tem 44 anos de trabalho com escolas. É uma vida. É uma vida. Então, ela te passar isso, te passar esse trabalho, essa confiança, realmente você tem que quebrar objeções, você tem que ter esperto no que você fala, mostrar autoridade e muita responsabilidade nesse trabalho. Por isso que a nossa decisão foi em fechar duas e focar, para realmente não traumatizar ainda mais esse gestor, né? Fazer com muita responsabilidade, com muita cautela esse trabalho. Então, nós conseguimos duas, paramos um pouquinho, mas a gente ainda tem umas escolas e uma faculdade que a gente está negociando. Então, não parou a captação, né? Tem uma faculdade muito boa aqui em Brasília que demonstrou muito interesse. E a gestora, né, a reitora nos falou assim que se ela não toma conta dessa parte financeira, não anda. E Tá eles estão com vendo? 30% de inadimplência dentro da faculdade e eles não conseguem mais se manter. Quem mantém é outra faculdade. Então, você sente Tira uma dinheiro de necessidade. outra empresa para colocar lá. Quer dizer, Muito triste. a faculdade que se mantém onde ela poderia ganhar, Isso, ela tira de lá para manter um sonho. Porque isso, sabe que uma empresa, ela não pode viver do rendimento de um outro CNPJ. Porque isso, vai um CNPJ depois embora, vai todos os dois CNPJs embora. Se tiver isso. mais de dois, vai três, quatro, como eu já vi aqui em Goiânia acontecer. Então, mas o gestor ele tem uma vida, né? Você disse isso muito bem. Uma vida envolvida por trás de um sonho, um projeto. A maioria são empresas familiares, sim. Uhum, A maioria das escolas são empresas familiares. Então, são sonhos de uma família. isso, Não é de uma pessoa, são de gerações isso. empurrando aquelas instituições, mas que não profissionaliza a parte da recuperação de crédito. E que aí, como você disse aí, a gestora disse que se não é ela, não anda. E não está andando. Não, não tá.
Não, ela não estava precisando de dinheiro. Ela ainda está com a doce ilusão na cabeça de que se não é ela, não anda. Na Isso, verdade, está andando de muleta. isso, A muleta é o outro CNPJ, porque o pouco que caminha, ela que conduz. Mas isso. é um pouco que não é satisfatório, né? Porque se Exato. fosse, a realidade não seria essa. É muito triste ver empresas com tantos alunos e tantos funcionários sucumbirem por falta de recuperação de crédito. 30%, gente, é inviável. Uma instituição de ensino tem que ter uma inadimplência de 3%. 30% é inviável. Ela tem que ter aí o financiamento de outra empresa mesmo, senão ela não dá conta de manter isso. E me Estamos conta, então, falando com agora essa ela. jornada em ouvir isso, doutora Lucila. Como é que está sendo para você? Ah, muito satisfatório. Eu estou realmente muito feliz com essa mudança de carreira. Não foi uma mudança de carreira porque eu sou advogada ainda, né? Mas Sim, uma lógico. mudança de De nicho. perspectiva. Isso. E a sua especialização, isso tem que ficar claro para todo mundo que está ouvindo, não é só uma especialização qualquer. É a proposta de um modelo de negócio mesmo. Então, isso é uma virada de chave, foi uma virada de chave na minha carreira, com certeza. Nunca imaginei que eu fosse ter o meu próprio escritório, então isso traz uma satisfação pessoal assim gigantesca. Estou muito feliz. A minha sócia também está muito satisfeita. A gente sabe que a gente vai colher muitos frutos do nosso esforço, né? No momento é muito esforço e pouco ganho, mas a gente sabe que isso vai virar, né? Todo começo de negócio é assim, a gente tem consciência disso. E a gente está. Principalmente porque vocês deram um passo para já ter uma estrutura. Isso, Então, essa é. estrutura já vai ter um custo maior, né? Você não começou dentro da sua rotina, daquilo que existia, porque você já trabalhava fora. Então, vocês começaram já com a estrutura, isso é diferente. Mas a É, escola já proporciona trabalhos e atividades remuneradas. Qual é sim. a atividade hoje que você vem exercendo, organizando dentro da instituição, que você percebe que tem honorários para vocês trabalharem e ganharem e recuperar esse investimento? A recuperação de crédito e o processo preventivo, ele é fundamental nesse momento. A gente já colheu frutos, né, da recuperação de crédito pelo extrajudicial, o que é muito satisfatório. Realmente você vê que não é necessário, estritamente necessário, entrar com um monte de ação judicial para isso. E os gestores veem isso e percebem que a gente tem essa técnica para fortalecer o trabalho deles. E a gente utiliza, né? Você fala muito isso no seu curso, é um linguajar muito específico com esses pais, né? Você tem que ser muito cuidadoso com essa relação. Então, a gente está conseguindo demonstrar isso para os nossos gestores, que nós somos advogadas, mas nós somos especialistas nessa área, o que torna o trabalho muito mais confiável para eles, né? Então, a gente vê o brilho no olhar desses gestores, A sabe? esperança. É, exatamente. Então, esse trabalho preventivo realmente tanto o preventivo na escola quanto o extrajudicial, ele é o carro-chefe, né, do escritório hoje. Então, a gente está trabalhando muito com isso. Obviamente, tem ações judiciais já protocoladas, porque caminha junto, né? A intenção é essa. Então, Isso. estou fazendo o dever de casa mesmo, doutora Mical, colocando E em assim, prática. você fez todas as três fases, os três pilares. Sim, Você já conseguiu concluir dentro de alguma dessas escolas? Como que está nós sendo essa rotina? nós fizemos o preventivo nas duas escolas, fizemos treinamento de equipe. Foi muito gratificante, né? Diante de muito estudo sobre o treinamento de equipe, de mostrar técnicas para, né, para o pessoal ali da secretaria, né, o pessoal da linha de frente da escola, foi muito legal. E uma das gestoras, essa que tem 44 anos de profissão, ficou muito emocionada. Ela nos falou: Nossa, eu não tenho tempo de ensinar as meninas dela. Então ela ficou muito emocionada. Foi um momento que a gente via que ela estava aprendendo, mas que ela utilizou aquele momento para ensinar também. E foi uma troca maravilhosa, foi muito legal, sabe? Nas duas escolas foi É, muito legal. e olha só, a percepção do gestor, né? Ela não consegue fazer esse trabalho. E ela trabalha com educação, mas não consegue criar um projeto para educar, né? Para padronizar o trabalho dela lá na recepção dela. E você, além disso, observa problemas dentro da instituição que você traz para o seu modelo de negócio para consertar. Com Você certeza. vivencia hoje problemas dentro dessas instituições? Ah, sim, tem vários. Uma gestão muito tradicionalista também.
né? sim. Porque a gente falou de empresa familiar, de pessoas que estão no ramo há muito tempo, então eles têm uma perspectiva de gestão muito tradicionalista. Eu fui em escolas que realmente têm pessoas assim mais inovadoras. Isso tem, mas a realidade não é essa. Não, não Não é. é. Então A você vê, realidade é bem diferente. E às vezes eles têm sistemas inovadores e ações bem conservadoras. É a coisa mais engraçada. exatamente. Tem sistemas excelentes, mas não utilizam. A gente Não tocou te... muito nisso. No nosso treinamento de uma dessas escolas tem um sistema excelente de gestão, mas eles não utilizam da forma correta. Então não você tem que mostrar. processo, no É, alimento. isso. Tem o sistema e tem folha ainda. O cadastro dos alunos é feito em papel, Olha, sabe? Não tem nada automatizado. A gente vai buscar as documentações e está tudo bagunçado. Então a gente vê que falta essa organização, essa visão de negócio mais profissional mesmo, mais cuidadosa. Então isso é um aprendizado muito grande para a gente e para eles. Está sendo ótimo. você disse para mim que vai ficar com duas instituições até você colocar tudo no lugar. E que já fez até os três pilares. Como que você tem cuidado aí da sua rotina para você ter os seus honorários diários, semanais? Como que você fez com que isso se tornasse já uma forma de pulverizar seus honorários completamente no extrajudicial? Há muita organização, doutora Mical. É a implantação da régua de cobrança, né? Na escola e no escritório. Então, eu e minha sócia, a gente é muito organizada, por isso que eu falei, a gente parou em duas realmente para colocar a mão na massa. Então, a gente definiu realmente a régua de cobrança, estamos seguindo à risca. Então, você vê resultado diante disso, no momento que você se organiza e coloca uma régua de trabalho mesmo, né? Então, isso está trazendo frutos para a gente. Então, a gente está seguindo uma linha de trabalho, né? E está sendo excelente. Os frutos, é como eu falei, todo começo de negócio, a gente sabe que a gente investe mais do que recebe. A gente tem consciência disso, mas também sabe que o resultado virá. A gente tem convicção disso, né? Com E a muita cautela. inadimplência dessas escolas, doutora Lucila, como é que ela vem sendo? Eles te passaram a recuperação do crédito dos anos passados ou desse ano atual? Como que eles estão enxergando essa recuperação? Na globalidade da instituição ou ele está sendo parcial? Nas duas escolas passaram as antigas, por causa dessa desconfiança que eu relatei, as duas. As E eu duas. acho, e eu acho que a maioria tinha essa postura de passar as antigas, as do ano atual, eles ainda têm muita desconfiança, sabe? Muita, não é desconfiança, é insegurança. Mas a partir do momento que a gente vai passar o resultado, eu tenho certeza que isso vai mudar. No treinamento a gente falou sobre isso, mostrou da importância de cuidar realmente mês a mês dessas inadimplências, para que eles tenham fluxo de caixa, para que eles consigam crescer. Então a gente implantou essa ideia. Eu tenho certeza que isso vai ser, que eles estão pensando nisso, porque a gente sentiu isso. E eu tenho certeza que isso vai mudar. E nas próximas escolas também. A gente pode começar com as anteriores, não tem problema, Não mas a tem. gente mostra que vale a pena e que eles podem confiar no nosso trabalho, na nossa responsabilidade. E outra coisa, a cobrança antiga ela é tão boa quanto a atual. A diferença é Sim, que às vezes você busca um pouco mais de informações cadastrais sobre os sim, devedores. Mas isso. até a forma de cobrança de honorários, fica aí a dica para você, que você pode fazer um pedido um pouco maior pelas mais antigas, tendo em Isso. vista as dificuldades de encontrar os dados dos devedores, das ferramentas que você vai ter que ter para encontrar esses telefones, dados atualizados, profissão, endereço. Você vai precisar se esforçar um pouco mais, ter algum custo maior por isso, um Uhum, limite, por exemplo, né? uhum. Uma busca de informações, ou para Já você. contratamos. Você fez isso? Já fizemos isso. Contratamos o Lemit, nosso sistema era muito defasado mesmo, não estava ajudando muito nessa questão da higienização dos dados, porque eu tenho cobranças de 2016 já prescritas. Então, os telefones não estão atualizados mesmo. A gente conseguiu realmente recuperar esses dados com o auxílio do Lemit, né? E o auxílio de vocês nesse sentido foi maravilhoso, utilizar o sistema certo, da forma correta. Então, foi um diferencial mesmo para o escritório. A gente vê que isso é essencial. Né? Ele tem um custo bom, ele não tem um preço Tem. exorbitante.
e a gente fez aquela cobrança da escola da mensalidade. O Ah, que, subiu a mensalidade. sim, o que nos dá todo esse suporte aí para ter esses custos, né? É, e isso é uma decisão super inteligente. Às vezes a gente acha assim, não, a escola não vai querer pagar, doutor Mical, uma Não, mensalidade pela administração da carteira e uma porcentagem sobre os resultados. Isso interfere? Como que você percebe assim, que a objeção deles é essa realmente? não é, não é. Isso é muito mínimo para o que a gente entrega. A minha visão Isso. hoje é essa. E assim, doutora Mical, pessoalmente, eu tenho essa postura. Eu entrego mais do que eu fui contratada. Essa é a postura do escritório. Então, a gente passou por uma reunião com uma das gestoras que nos relatou uma situação atípica com um aluno autista e eu fui atrás dessa informação para ela. Fui dar todo o suporte, qual a legalidade da situação, né? O que a lei diz sobre isso. Então, passei um relatório para ela sobre o assunto, que estava lendo que eu fui contratada. Mas isso faz parte, você dá essa assessoria especializada. E quando você cobra a mensalidade, isso é muito pouco para o que a gente dá. O treinamento por si só já é suficiente para eles ficarem encantados e até verem que estão pagando pouco. Exato, porque na verdade você está oferecendo para eles uma segurança jurídica de várias questões, porque a escola, como você mesmo disse aí, foi atrás de várias informações sobre um dos alunos que são especiais, que é especial, né, que é autista. E você oferece uma segurança jurídica que já imaginou quanto custaria para a escola agindo errado com este aluno? Exatamente. Isso custaria muito mais caro para ele. Então, Exatamente. trabalhar no preventivo, pagar pelo um bom preventivo, especializado. Não é aquele que você está dando tiro para todo lado, não, mas é especializado. Buscar as informações na própria legislação, que é específica do direito educacional, isso enriquece você enquanto profissional. Uhum. Transforma o seu trabalho, a sua advocacia em algo bem específico, em especialista mesmo, e ainda por cima traz para a instituição uma visão de um profissional amplo. Então, pagar por esse trabalho, quando o valor dele é acima do que o prometido, é muito mais prazeroso. É a Com mesma certeza. coisa que a gente quando vai comprar, que seja um sapato numa boutique, e você chega com ele e anda. Eu mesmo comprei uma bota. E quando eu coloquei ela, no dia que eu coloquei, quando eu voltei, ela já estava toda descosturando a beiradinha onde ela amarrava. Então eu me sinto extremamente decepcionada de comprar, de adquirir algo, e não é algo simples, olha só, Sim. uma bota, e não ter a qualidade daquilo que foi me prometido. Agora, Aham. imagina para uma instituição que, além dele ter prejuízo, ele está perdendo quem paga para ele manter. Com Ainda certeza. vai ter que indenizar o outro. Isso é muito mais caro, gente. É Com aí certeza. que mora, né, essa fé de você entrar dentro da escola sabendo o que você leva, Isso. sabendo que isso é positivo. Entrar com essa sensação de que eu estou levando boas novas para as instituições. Porque quando eu ouço o seu depoimento, eu não vejo nada que não seja que você fala boas novas para essas instituições. Então, eu fico muito feliz de ver o resultado que você está entregando para ela, com certeza. E agora estou morrendo de curiosidade. Você falou do extra, falou do preventivo e o judicial. Como é que está sendo o gatilho aí para o seu extrajudicial? A utilização da régua de cobrança com os gatilhos específicos. A gente realmente estudou muito material. Esse conhecimento dos gatilhos mentais, ele é excepcional, é para a vida, Para a é para a vida. vida. É excepcional. E o script de cobrança, então a gente realmente tem resultados muito bons nesse sentido, de ajuizar ações e os devedores nos procurarem nesse sentido, porque a gente já entrou em contato, utilizou a forma certa de cobrança e ele vê que é mais vantajoso, a gente sempre levanta essa bola, é mais vantajoso negociar no extrajudicial mesmo. Então está surtindo muito efeito. E E é você muito propõe ações ainda, Lucila, para você sim. trazer resultado para o seu escritório? Sim, por causa da mentalidade do devedor. Muitos devedores, Isso. é até engraçado, muitos devedores falam com a gente no telefone que a gente, né, já utiliza o gatilho que vai ajuizar as ações. E, não, isso não existe.
porque a escola não cobra. Exato. Então você muda a mentalidade do devedor. Então você precisa, às vezes, tem casos que você vê realmente a pessoa fala que não quer pagar, que não vai pagar, e é necessário entrar com a ação e tá tudo certo. Isso faz parte do trabalho. Exato. E a ação, ela é exatamente o que você disse, ela é para criar consciência no devedor de que é possível sim você É. estar realizando esse trabalho e é necessário sim ele dar atenção a esse fato. Uma cobrança de 2016 também, ela já está prescrita. Uhum. 2017, se você não agir rápido, e mesmo Sim, assim, né, mesmo que você haja rápido, ela é muito, o tempo passa muito rápido para prescrever esses títulos. sim, Então, você entrar com a ação é a garantia de que você não vai perder sim, a liquidez, né, a executividade desse próprio. Tem que agir certinho. sim. Você tem que pensar que judicialmente você traz consciência com o devedor de ações necessárias, inclusive de constrições Uhum. patrimoniais, que ele acha que se cobrança aqui não dá certo, a constrição ainda maior do que isso. É, E ainda exatamente. proteger o título da instituição, gente. Sim, É sim. isso que o especialista faz. Proteger a instituição de perder esses títulos. Ela não pode perder esses títulos. Então, como que você faz? Previne isso, porque judicialmente você vai suspender essa prescrição quando você propor a sua ação com o primeiro despacho judicial. Então, você tem que ter toda essa visão, porque muitos advogados entram dentro da instituição, põem aquele tanto de contrato debaixo do braço e volta com tudo prescrito, sem fazer uma régua de cobrança, sem fazer um trabalho dentro da escola. Isso realmente é muito frustrante. Não tem cabimento. E a E aí, senhora, né, por fim, a gente conta falando. essa história toda, acho que os povo nem acredita na gente, né, Lucila? É, e a senhora falando, né, da organização, então, quando nós pegamos os contratos com a primeira instituição, foram 35 contratos logo de cara, na primeira reunião, muita coisa. Então, a gente precisou desse tempo de organização mesmo, um a um, verificando data, verificando documentação. Esse é um trabalho muito primoroso, muito cauteloso. Então, a gente ter tido esse tempo de fazer isso, eu vejo hoje que foi essencial para a organização do nosso trabalho e para mostrar resultado para a instituição. Então, o advogado ele, que entra nessa área, ele tem que ter essa consciência de que exige uma cautela muito grande, uma responsabilidade gigantesca. Você está lidando com o sonho, né, das instituições ali, familiares, como a senhora mesmo relatou. Então, é um trabalho de muita responsabilidade, mas que é muito gratificante. A gente está muito feliz. E olha, essa consciência ela é importante até para que o gestor perceba em você a responsabilidade que você tem consciência de que está assumindo aí em suas mãos. Outra coisa que faz muita diferença é que com isso você está dentro da escola. Não Uhum. está levando um trabalho e desaparecendo para aparecer, para mostrar serviço daqui a um ano, daquilo que você nem conseguiu dar respaldo. Sim, Então, o lugar do especialista é dentro da instituição, sim, como você está fazendo. E sim. você ainda vai perceber que existem inúmeras demandas por trás da recuperação de crédito ali. Tem É, ações de negativação, tem avaliações de contrato. Tudo isso são formas de vocês garantirem honorários e para com essa certeza. venda, né, manter o modelo de negócio de vocês. Não pode perder oportunidade em nada para vocês Uhum. transformarem isso em honorários. Se você tiver aí agora, vocês estão assistindo aí, né, ouvindo esses depoimentos, pensando que isso é bem longínquo, né, da realidade, eu ainda vou deixar uma dica maior para o próximo depoimento da Lucília ser ainda mais fatal, sabe? Lucília, de você manter uma captação de pelo menos uma escola a cada 2 meses, já que Sim, você está indo mais devagar no processo até o judicial. Não deixe de captar para que novos contratos, por exemplo, você já pensou que de 2 em 2 meses, 35 contratos entrando? Uma média mínima, né? é. É mais do que isso, com certeza. Eu penso eu que isso foi na primeira reunião. Ao É, longo foi. do tempo, você vai trazendo mais contratos para dentro do seu escritório. Mas esse rodízio faz o seu escritório ainda mais intenso em honorários. Não tenha medo de captar instituições. O trabalho é intenso, mas vocês podem ainda redistribuir isso de forma melhor. Enquanto uma capta, a outra coloca a coisa para caminhar, ao invés de ir as duas juntas agora para captação. Identifica quem é a melhor
na hora de quebrar objeções. Ou marquem menos instituições para irem as duas juntas se fizer uma dupla dinâmica boa na hora de quebrar objeção e uma der confiança para a outra, pode ser. Mas marque menos visitas ou um dia para todas as visitas e na terça em diante continua todos os trabalhos, para que vocês não deixem o faturamento diminuir. Sim, a intenção é Entendeu? essa. A gente já chegou no momento do escritório que a gente viu que está na hora de voltar para a rua. A gente sabe disso. Então, a Isso. intenção, o próximo passo é realmente esse. Já fizemos uma reunião sobre isso e está acertado. Vamos Ah, voltar para a então rua. foi ótimo. Eu pontuei bem aonde eu percebi que Exatamente. vocês precisam. Porque às vezes nós precisamos viver a experiência de todos os três pilares. É, Até para você dominar o processo com segurança, para você jogar outras instituições. E deixa eu te dizer, esse medo é meu, inclusive. Eu estou com duas instituições gigantescas para pegar. Antes do feriado, eu sentei com a Francine e falei, Fran, hoje com a quantidade de trabalho que eu tenho, pegar duas instituições desse tamanho vai me deixar maluca. Eu não sei se eu dou conta. Aí a Fran falou, Mical, você pegar mais essas instituições, você tem que montar nova equipe. A nossa não suporta isso mais. Então, eu vivo isso, uma mesma dor que vocês. uhum, Porque cada etapa, cada escola, cada instituição que entra, você tem que estar preparado no seu modelo de negócio para abarcar aquele trabalho, uhum, né? E não adianta, porque o honorário, ele vem mesmo, porque cobrança extrajudicial não tem jeito, ele vai vir. Mas não adianta ele vir sem você esgotar todo o honorário de uma escola, esgotar todos os que você vai receber de uma cobrança de outra. E vai esgotando. Não adianta entrar só picado, não é o que nós queremos. Nós uhum. queremos esgotar o máximo de receita ali, tanto para o nosso escritório, mas levando resultado para dentro da instituição. Então, nós Exato. temos a visão nossa de gestora do nosso escritório, que não pode mudar, que Uhum, tem que continuar, e o gestor pensa o quê? Eu preciso de muito trabalho. Mas eu preciso fazer isso de forma organizada para ter qualidade. E tem exato. ainda a visão do dono da escola. Eu não quero perder a visita da Lucila aqui, ué. Ela tem que continuar me visitando. Como assim eu perdi a Uhum, visita dela? Muito trabalho atrapalha você visitar as é. instituições. Então, vocês são duplas, né? Igual eu, a Fran e a Isabela, nós somos três. Mas na hora de falar com o gestor, não adianta. Só quer falar comigo. Uhum, A Fran resolve muito no financeiro, a Isabela resolve muito para demandas judiciais, para falar sobre títulos, para atender os bastidores, mas na hora que vai para frente, né, para frente da guerra mesmo, se eu não for, a dúvida deles não acaba, a segurança não se resolve com segurança. Porque eu tenho que ir para ele falar, não, então ela falou, então agora está certo, eu acredito. aham, Então, isso não pode perder no seu modelo de negócio. A maior logomarca do seu negócio são vocês duas. uhum. E vocês conseguirão fidelizar qualquer cliente fazendo um trabalho assim. E eu, assim, ó, dedico todo meu carinho, a minha disponibilidade minha e da minha equipe para ajudar no que for preciso. Precisando, eu estou do lado de cá. Com certeza. Aproveito a oportunidade também para agradecer vocês, a sua equipe. As meninas são fantásticas. Eu acho que eu sou a pessoa que mais perturba lá naquele grupo de WhatsApp. E elas respondem prontamente, estão sempre dispostas a tirar dúvida. Então, o nosso agradecimento, né, do meu escritório para com vocês realmente faz toda a diferença. Não teria conseguido sem ter feito o curso, a especialização, sem ter vocês para pegar na mão. Então, foi assim um divisor de águas na minha vida profissional e eu só tenho a agradecer, realmente. Eu que agradeço e te digo mais. Quanto mais eu converso com os meus alunos na live, mais eu percebo que os alunos que têm sucesso, mais resultado nesse trabalho, são pessoas com carismas gigantes. Você é extremamente carismática, passa uma impressão doce, suave, de calmaria e de que vai dar Obrigada. tudo certo no final. Parece que pode pegar fogo aqui atrás, que você mantém o ar de harmonia e pensando, conterei o fogo, conterei o fogo. Quem trabalha com escola tem que ter esse ar de Sim, leveza, porque a escola já é um pandemônio. Então, você sim, tem que ter essa leveza para trabalhar com as instituições. E isso você tem muito, essa calmaria, essa docidão, assim, sabe? No sorriso, na forma que fala. Isso tudo é carisma.
Carisma, gente, é algo que traz conexão rápido demais. E aí é mais fácil de captar instituições. Parabéns aí pelo trabalho de Obrigada. vocês, viu? Você estava no Obrigada. lugar errado mesmo, escondida de trás do Tava, amor. tava. Eu tenho certeza disso. Obrigada, viu, doutora Eu que Lucila? agradeço. Agradeço muita atenção. A Janaína, que deve estar aí perto, agradeço o Sim. trabalho dela. Um dia eu quero fazer uma live com ela para ver o que ela conta aí de quem não entrou, Vamos, estava de beirada e caiu de paraquedas. Porque ela vamos combinar. Ela vai amar, eu tenho certeza. Obrigada, doutora. Obrigada, obrigada pessoal pela participação de todos. Vocês fizeram algumas perguntas aí, quando vai ter o próximo curso? Me chama lá no direct, Eliseu, que eu converso com você um pouquinho sobre isso. Obrigada aí o Gerson, a Deise está sempre aí nas nossas lives, viu? Beijo vocês sempre, a Mara. Um beijo para vocês. Precisando, eu estou aqui do lado de cá. Até amanhã, pessoal. Tchau.